Bom dia, irmãos. Bom dia a todos vocês. Nós estamos ensinando as parábolas de Jesus, elas estão começando a chegar no fim. E agora de manhã eu estava pensando sobre mudanças. Mudar é um negócio muito importante, que faz parte da natureza humana. Eu estava lendo, de acordo com a ciência, biologicamente falando, toda a célula do corpo humano, todo o nosso corpo humano, se regenera em média a cada 7 anos. Cada 7 anos você é totalmente novo. Então, eu já não tenho 40, tenho só 7, tá vendo que coisa boa? A gente se renova, nós somos pessoas novas, a gente sempre muda. A gente muda de lugar, a gente muda de idade, a gente muda de tamanho, a gente muda de ideia. A gente não muda de ideia, a gente muda de pensamento, a gente muda de conceitos. Às vezes a gente tem que mudar de casa, às vezes a gente tem que mudar de emprego. As mudanças fazem parte da vida, mudança de conceitos, mudanças de paradigmas, de referências. Até a visão do mundo da gente muda. A visão que a gente tinha do nosso país era outra, não era? Há alguns anos atrás, do que a gente tem hoje. A nossa visão muda, as mudanças fazem parte da vida. Mas se você for pensar bem, o ser humano é avesso à mudança. O ser humano não gosta de mudança. O ser humano é resistente à mudança. E a gente percebe isso nas pequenas coisas. Quando você entra e vê as cadeiras mudadas assim, você já não gosta. Tem alguma coisa errada. Por que está diferente? Não é assim? Quando você vai pegar alguma coisa que você sempre põe naquele lugar na sua casa e alguém mudou de lugar. Por que que mudou? Por quê? Qual foi a ideia de mudar de lugar? Não é assim? Porque a nossa estabilidade se torna um risco. Quando as mudanças acontecem, elas assustam, despertam medo em nós, tira a gente da zona de conforto. Quando você vai entrar no primeiro dia de aula, quem nunca se lembra daquele friozinho na barriga, primeiro dia de aula? Professor novo, emprego novo, mudanças. E o mais incrível do Evangelho é que ele é chamado do novo. O Evangelho é o novo, a coisa nova de Deus, que deve gerar em nós esse caos, que deve gerar em nós esse frio na barriga, que deve gerar em nós essa desestabilidade e tirar a gente também da zona de conforto. E Jesus fala sobre isso nessas parábolas que nós vamos ver, que na verdade são 2 em uma. E por mais conhecedor que você seja do Evangelho, mais crente velho que você seja, cada vez que a gente se depara com o Evangelho, que você lê a palavra de Deus, ela entra como se você levantasse um tapete, ou batesse um tapete. Se você manda bater um tapete, você já viu como é que fica? Um grande caos. É isso que o Evangelho faz na vida da gente. Ele é o novo de Deus. Receber o Evangelho é receber algo novo. Jesus fala alguma coisa sobre novo e velho. E eu quero ver isso com você, claro que dentro do contexto, e é esse contexto também, esse estudo que nós vamos olhar em Mateus 9. E primeiro nós vamos ver a parábola que Jesus fala, que é: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Essa é uma parábola que Jesus contou, mas na verdade o versículo-chave desse texto, ele está no versículo 13, que fala: pois eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. E Jesus, quando veio ao mundo, ele veio com a missão de chamar os pecadores, de falar aos pecadores, de ministrar aos pecadores.
O chamado eficaz da salvação não é para os justos, não é para os religiosos, é para os irreligiosos, é para os pecadores, não é para aqueles que pensam que está tudo bem, é para aqueles que sabem, eles sabem que na vida deles não está tudo bem. Foi para esses que Jesus veio. Esse é o propósito de Deus. Por isso que ele fala: não vim chamar os justos, mas os pecadores. E Lucas acrescenta: eu vim os chamar ao arrependimento. Eu vim os chamar, esse arrependimento não é aquela tristeza, não é o remorso, mas é a metanoia. Eu vim os chamar a uma mudança de mente. Eu vim os chamar para algo novo. Eu vim os chamar para uma conversão, para uma mudança de vida, de atitude. Eu vim os chamar para que eles deixem de viver uma vida independente de mim, uma vida em rebeldia, para serem ligados a mim, parte do meu reino, para serem meus filhos, para viverem em comunhão comigo, para serem livres e libertos do pecado e serem lavados e purificados pelo meu sangue. Foi para isso que Jesus veio. É um chamado para que os pecadores se arrependam. E você vê que o Evangelho é um chamado para o pecador desde a genealogia. Se você nunca leu a genealogia, no primeiro capítulo você vai abrir, você nem precisa pensar nos homens. Você pode olhar só para as mulheres. Você vai ver ali no começo, você vai ver Tamar. Tamar era uma mulher que teve uma relação incestuosa. Depois dela você vai ver uma mulher chamada Raabe. Sabe o que era Raabe? Era uma prostituta profissional. Não era ocasional, era profissional. Depois dela você vai ver Ruth. Ruth era vinda de uma nação que era amaldiçoada. Faz parte da genealogia de Jesus. Depois dela você vai ver que Salomão nasceu de Davi com uma mulher que era mulher de Urias, que é a Batseba, e essa daí era uma adúltera. Então quando você vê a genealogia de Jesus, logo no primeiro capítulo você lê na mensagem, nas entrelinhas, que Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para mudar a sorte daqueles que sabem que não valem nada, para nós, para mim, para você. E essa é a grande mensagem do Evangelho, que ele salva pecadores. Por isso que ele chega dizendo: arrependam-se. Arrependam-se porque o reino dos céus está chegando. Arrependam-se porque as coisas estão prontas para serem feitas novas. Depois, mais para frente no sermão, ele fala que muito felizes são aqueles que têm sede e fome de justiça. Quem tem sede e fome? Quem não tem. Concordam comigo? Quem carece. Quem tem um rombo, está com sede e está com fome. E ele completa: quem está precisando da justiça, dessa justiça que é pela fé no Filho de Deus, que ele é o justo e é o justificador, eles serão saciados. Ele vem para nós, os pecadores. Ele veio para aqueles que precisam de arrependimento. E ele nos ensina, no nosso estudo que nós estamos fazendo do Pai Nosso, a orar: perdoa as nossas dívidas. Porque esse é o jeito certo da gente chegar diante de Deus, não como credor, mas como devedor, sabendo que nós temos dívidas. E essa é a grande mensagem do Evangelho. As únicas pessoas que podem entrar no reino dos céus são aquelas que reconhecem a sua pecaminosidade. O grande problema, não só naquela época, mas nós estamos falando desse contexto, é que existiam ali, junto a esses ouvintes de Jesus, pessoas que entendiam que elas não tinham pecado. Pessoas que entendiam que pela prática da religião elas já estavam santificadas, que elas não tinham do que se arrepender, que elas não tinham pecados para confessar, que elas eram salvas pela prática do ritual, das cerimônias, no caso dos judaizantes. E esses escribas, esses fariseus, eles se achavam justos. E é por isso que Jesus fala: eu não vim para os justos, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Ele não pode fazer nada, ele não quer fazer nada, ele não vai fazer nada para aquelas pessoas que acham que já está tudo bem. E o grande problema da nossa vida espiritual é que ela estagna.
A nossa vida espiritual estagna quando a gente acha que está tudo bem. Quando a gente olha para trás, a gente já vê alguns pecados vencidos e a gente pensa, está tudo bem. É nesse momento que a gente para de viver o novo de Deus. É nesse momento que a gente se acomoda. É nesse momento que a gente não se vê como um pecador, que precisa e continua necessitando da graça de Deus e continua precisando ser salvo todos os dias. Salvo da ganância, salvo do egoísmo, salvo da inveja, salvo de mágoas, de ressentimentos, salvo da soberba. Ser salvos. Nós continuamos precisando da atuação desse novo de Deus nas nossas vidas. Mas às vezes a prática da religião, assim como naqueles homens, faz com que a gente olhe na nossa vida e fale, mas está tudo bem. Olha lá o outro, olha lá, coitado, precisa de Deus. Mas comigo está tudo bem, eu sou justo. Jesus não gastou tempo com esse tipo de gente. Jesus gastou tempo com gente tipo Zaqueu. Jesus gastou tempo com os publicanos, que eram os mais odiados, eram aqueles que extorquiam as pessoas, eram aqueles que metiam a mão no bolso do povo, que todo mundo sabia que eles eram errados, que eles eram podres, que eles não valiam. Foi com esse tipo de gente que Jesus gastou tempo. Quando Jesus vai chamar os seus discípulos, ele escolhe entre eles um publicano. Esse publicano, que é chamado Levi, depois Mateus. E o texto de Lucas 5 fala, depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E esse é o contexto do texto que fala, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele vai na festa com os publicanos. Ele senta lá no meio da rodada de shopping, não quer dizer que ele enche a cara, mas ele estava lá no meio deles. Ele estava lá santificando aquele lugar. Ele estava lá levando e anunciando o evangelho para aqueles homens, para que aqueles homens pudessem chegar ao arrependimento. Era lá no meio deles que ele estava. E isso trouxe horror para quem? Para os religiosos, para aqueles que não estavam prontos. E eles começam a criticar Jesus, criticar a conduta de Jesus. E esse é o grande problema do religioso, que ele não consegue cuidar da própria vida dele. Ele vive a vida dele de olho na vida do outro, se metendo na vida do outro, julgando a vida do outro, achando tudo o que ele deve achar acerca da vida dos outros, criticando a vida dos outros, regulando a vida dos outros. Ele não vive um código de conduta só para si. Todo mundo que não se encaixa naqueles moldes está errado. Era essa a vida daqueles homens, e essa o tipo de gente que às vezes a gente encontra na nossa caminhada também. E foi o que aconteceu aqui mais uma vez. Mais uma vez. Esse é o grande contexto dessa parábola que Jesus traz para nós sobre o novo e o velho. E o contexto que nós vamos ler diz o seguinte: estando Jesus em sua casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Jesus não só ia na casa deles, ele recebia na casa dele também muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Isso é em Mateus. Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles?
Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se arrebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. E a primeira coisa que nós aprendemos quando a gente vê o que estava acontecendo aqui é que nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. Aqueles homens agora chegam diante de Deus, de Jesus, questionam por que Jesus está comendo com os pecadores, colocam em dúvida nesse momento a divindade, a messianidade de Jesus. Como pode? Ele diz que é Deus, ele diz que é filho de Deus, e ele está comendo com pecador. E Jesus fez isso o tempo todo. Ele curava no sábado, ele punha a mão em leproso, ele se deixava tocar por mulher que estava impura porque tinha um fluxo de sangue. Ele fez isso o tempo todo. Durante todo o período dele que ele estava na terra, ele fez isso. Quebrou todos os paradigmas daqueles religiosos. Mas nesse momento eles chegam diante de Jesus, na verdade dos discípulos de Jesus, porque eles eram tão corajosos assim, e questionam: por que vocês não estão jejuando? Por que essa religião de vocês aí, andar com Jesus, faz com que vocês sejam diferentes da gente? Porque os fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam e vocês não. Vocês estão violando os costumes, vocês estão violando as tradições, vocês estão violando a lei. E nesse momento eles não estavam violando a lei. Eles não estavam de maneira nenhuma violando a lei de Deus. Eles podiam estar violando a lei dos judeus, aquelas leis que eles inventaram, aquelas tradições que eles inventaram. Havia um único jejum que era pregoado, uma vez por ano, que era o dia da expiação. Só que eles, para ajudar o povo a seguir a lei, estabeleceram que eles tinham que jejuar 2 vezes por semana. E se você quisesse ser espiritual, se você quisesse ter um cargo na igreja, se você quisesse usar o culto para falar uma mensagem um dia, você tinha que jejuar 2 vezes por semana. Se você quisesse ser líder de célula, você tinha que jejuar 2 vezes por semana. Se quisesse ficar na portaria, você tinha que jejuar 2 vezes por semana. Se quisesse passar oferta, ter aquela abraçadeira escrito servo, brilhante, de ouro, assim, dourado, tinha que jejuar 2 vezes por semana. E eles levavam as pessoas dentro dessas tradições, desses costumes e dessas regras. E a primeira coisa que a gente aprende aqui, irmãos, prestem atenção: nós precisamos obedecer a lei de Deus e não a lei dos homens. Nós precisamos obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para saber discernir o que é dos homens, o que é da igreja, o que é da instituição, o que é da tradição e o que é de Deus. O que Jesus disse, o que a palavra de Deus diz. Sob pena da gente estar vivendo nessa loucura que esses judaizantes viviam. Vocês entendem isso? A nossa responsabilidade é diferenciar. Há muitas pessoas em volta da gente que quer que a gente ande de acordo com as normas deles. As roupas que a gente veste, se for até aqui é de santo, se for até aqui é de espiritual, se for até aqui é de mais ou menos. Subir o joelho é sensual e já não é de Deus. Homem tem que usar terno e gravata, imagina que pecado. Pastor pregando de manga de camisa. Não pode falar de bermuda, não pode. As pessoas tentam impor para nós as suas normas, impor os seus dogmas, impor os seus conceitos. Aí você vai buscar na palavra, tem alguma coisa escrito? Não tem nada escrito sobre isso. Coisas sobre como a gente pode se divertir. Não pode jogar carta, não pode ver filme, não pode assistir televisão no domingo. Meu Deus do Senhor, imagina praticar esporte no domingo, e na praia no domingo, pecado terrível. As pessoas vão impondo, e outras pessoas vão se submetendo. Outras
expressar a nossa adoração. Tem que cantar de olho fechado, tem que cantar com a mão levantada, não pode levantar a mão, tem que bater palma, não pode bater palma. Tem que orar em línguas, não pode orar em línguas. Não é assim? São vários dogmas, são várias imposições. E se a gente se deixar levar, a gente perde o principal, que é a gente obedecer a palavra de Deus, porque na maioria das vezes a última coisa que se prega é o que a palavra de Deus diz. E nós vamos vivendo em tempos onde as modas, os modismos, os costumes, eles vão mudando. Hoje em dia você tem a corte, que é uma forma da igreja normatizar, regularizar como dois jovens vão se conhecer, vão namorar e vão casar. Eles vão regular como você vai ofertar, como você vai dizimar. Vão bater no seu ombro e falar assim: meu irmão, estou vendo aqui que no março você não dizimou. O que aconteceu na sua vida? Você está em guerra com o Senhor Jesus, o devorador vai entrar na sua casa, olha, a sua televisão pifou, você não deu dízimo, pode procurar para você ver que é o devorador, tá queimando tudo na sua casa. Vamos fazer uma campanha para amarrar o devorador na sua casa, senão vai queimar tudo. Praticamente uma maldição. Vocês já ouviram falar das primícias? As primícias é assim, além do dízimo, da oferta, você pega um dia de trabalho seu, você calcula e você dá na mão do pastor. É oferta dada para primícia. E o grande problema dessas coisas é que se você não faz, você está em pecado. Se você está em pecado, você vai para o inferno. É que se vincula tudo isso à sua salvação, e isso sim é o legalismo. É exatamente isso que acontecia naquela época. Quando se colocava à prova a presença de Jesus junto àqueles pecadores, porque eles não andavam no ritmo, eles não dançavam na música da religião daqueles judaizantes. E nós que estamos vivendo esses momentos, temos que tomar cuidado com as tradições. As tradições são ruins? Não, irmãos. As tradições não são ruins. Nós estamos aqui hoje de manhã por causa da tradição. A tradição é uma coisa boa. Nós cantamos aqui, nós louvamos por causa da tradição. A tradição não é ruim. Existe uma designação, um conceito muito interessante do Nikolai Berdyaev, que diz o seguinte: a tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. A tradição é aquela coisa boa que foi passado para nós, que os nossos pais fizeram, que a igreja primitiva fez, que a gente aprendeu com a nossa igreja ao longo, a gente, como a nossa ceia aqui, que ninguém faz igual a gente. É coisa boa, é coisa nossa, é coisa viva, é coisa que tem valor, é coisa que tem significado para a gente. A gente crê assim, a gente quer que continue sendo assim. Agora, o tradicionalismo é uma coisa que a gente sempre faz, a gente sempre fez, mas a gente não sabe por quê. Por quê que a gente faz essas coisas? Não sabe por quê. É habitual, não tem valor, não tem amor, o nosso coração não está naquilo, não tem vida naquilo. Gera uma ideia na gente de porque aquilo não tem valor, a gente pode descartar e a gente pode deixar de fazer. Nosso coração não está mais naquilo, perdeu o sentido. Vocês querem que eu dê um exemplo aqui na Graça e Paz de alguma coisa que aconteceu aqui? Reunião de oração, quarta-feira. Para alguns, o coração deles não estava mais naquilo. Vinham, era uma bênção, abençoavam, oravam, intercediam. Daqui a pouco foi perdendo sentido. E hoje não faz diferença mais nenhuma para eles estar presente ou não. Perdeu o valor. Não tem mais sentido. E se você perguntasse para aqueles judeus por que eles jejuavam 2 vezes por semana, qual é o propósito? Por que eles estavam dedicando aqueles dias? Eles iam falar, porque sim, porque tem que fazer, né? Está escrito na lei que tem que fazer, mas qual a exigência? Onde não? Diz que tem que fazer, a gente faz. E muitas vezes algumas coisas acontecem na igreja assim, algumas pessoas vêm na igreja assim. Pergunta, mas você está vindo, você vai na igreja? Vou, mas vai por quê? Porque tem que ir, né? É domingo, dia de ver Deus, de ver o Senhor.
Ou de manhã à noite eu tenho que ir. Mas você vai lá para quê? O que é que eles falam lá? Ah, não sei. Muitas coisas boas, coisas de Deus. Mas você não sei, porque tem umas chamadas no celular, eu fico olhando o celular, aí eu perco, são muitas palavras. O que eles fazem lá? Eles cantam umas músicas bonitas, mas o que diz a música? Eu não sei, eu não decorei as músicas ainda, mas a letra passa lá e eu vou cantando. Às vezes eu canto, às vezes eu não canto, depende. E as pessoas eu não conheço, porque quando acaba eu já logo vou embora. Conheço, não falo muito com ninguém. Mas o que você abstrai de lá, de tudo que você recebe? Ah, difícil, né? Mas eu gosto. Domingo que vem eu vou de novo. Eu vou estar lá. E o domingo que você não vai, já não faz mais tanta diferença. No outro, também, né? Poxa, não morri, não aconteceu nenhuma desgraça na minha casa, meus filhos não ficaram doentes. Acho que eu preciso ir mais agora. E a gente vai vendo que o tradicionalismo é quando o Evangelho já não te afeta mais, já não produz mais nenhuma mudança, já não é um novo em você, não faz diferença, não causa impacto em você, e aquilo não tem mais valor. E até aquilo que você praticava por amor já não tem mais valor, e você já pode descartar, e você já pode desconsiderar. Então, às vezes a gente não vê uma pessoa, e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente não vê uma pessoa entre nós. Tomar cuidado para não julgar, porque não é porque o irmão não está aqui que o coração dele não está aqui. Porque nem tudo é o que parece ser. Você pode não vir ao culto, mas está com o coração em perfeita comunhão com Deus. Não é porque a gente tem 2 reuniões que você tem que vir em 2 reuniões, porque se você não vier em 2 reuniões mais na quarta-feira, você é menos espiritual do que aquele que vem uma vez só. Se a gente tivesse uma só, você ia ser tão espiritual quanto todo mundo. Isso são dogmas, isso é da igreja, isso é da instituição. A gente tem 2, tem outra igreja que tem uma só. Vocês entendem essa diferença? Nós precisamos diferenciar essas coisas, o que é do homem e o que é de Deus. Mas em contrapartida, irmãos, nós precisamos aferir o meu coração. Eu preciso aferir o meu coração para saber se quando eu deixo de participar da congregação dos santos, dos irmãos que estão reunidos, do louvor, da adoração que está sendo dirigida por alguém que está cheio de Deus, que está me elevando a um local onde eu posso contemplar a beleza, a grandeza de Deus, onde eu vou ouvir a palavra de Deus, onde eu posso servir uns aos outros, ou na portaria, ou na cantina, ou na classinha. Se quando eu deixo de participar, aquilo já não faz diferença nenhuma para mim. Eu preciso aferir se aquilo não me afeta mais, se aquilo já não tem mais valor nenhum, se eu poderia perfeitamente viver sem aquilo. Porque nesse caso, isso é um tradicionalismo, isso é uma fé morta. Meu coração já não está mais aquilo, eu poderia descartar. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. Eu só posso julgar o meu próprio coração, eu só posso julgar a minha própria vida. Nem tudo é o que parece ser. Deus é que vê o coração do homem, o homem não vê como Deus vê. A segunda coisa que a gente aprende é que o jejum não é errado. E eu quero deixar bem claro isso aqui, porque muitas pessoas usam desse texto para dizer, olha, não precisa jejuar mais. Jejum é coisa do passado, jejum não precisa mais. Jesus disse que não precisa, não é bom jejuar, não é nada disso. Muito pelo contrário, Jesus está dizendo que viria um tempo, quando ele não estaria mais junto com eles, que eles iam precisar jejuar, e iam precisar jejuar muito. Eles estavam em festa, eles estavam com Jesus ali. Para que buscar Jesus se Jesus estava ali? Eles estavam no meio da festa com o noivo. Ia chegar um momento de luto, de constrição, de tamanha necessidade de busca, de consagração, que eles iam precisar jejuar. E não era aquele momento.
Isso é para que a gente possa entender que o jejum é uma prática e uma disciplina espiritual muito importante para nós. O jejum não é um problema, é uma coisa boa. Quando a gente não come ou não bebe, ou quando a gente se abstém de algo importante para que naquele momento a gente possa estar diante de Deus, nesse momento a gente ouve melhor, a gente consegue ter maior discernimento, a gente consegue adorar melhor, e é uma ferramenta boa e valiosa. Fica essa dica para os irmãos, que isso é uma disciplina espiritual importantíssima para o nosso crescimento espiritual. E aí então a gente chega na nossa parábola, que você já deve ter decorado, que ninguém vai pôr um pano novo num tecido velho, numa roupa velha, porque vai rasgar, ficar um rombo ainda maior. E ninguém também vai colocar um vinho novo numa vasilha de couro velha. Isso é um pouco mais difícil da gente entender. Quando a gente fala do pano novo no pano velho, a gente entende, né? Porque vai esgarçar. É um pano que vai encolher. Quando o pano novo, o velho já encolheu, já se estrupiou todo, mas o novo ainda vai encolher e vai ficar um buraco ainda maior. Essa segunda parábola fala dos odres. Você vai ler na sua Bíblia odres, que são vasilhas de couro. Os vinhos não eram colocados em garrafas ou em barris como são colocados hoje. Por isso que a gente não entende que é a linguagem de Jesus nesse momento. Eram colocados em peles de animais. E conforme o vinho ia fermentando, os gases iam se expandindo, esse couro também ia se expandindo. O que acontecia é que depois de vazio, esse couro não tinha mais poder de expansão. Se eu colocasse novamente um vinho que ia se expandir, ele não ia mais ter força, ele já estava amaciado, ele ia se estourar todinho. É isso que Jesus está falando. Você não vai colocar um vinho que ainda vai se expandir numa vasilha que já expandiu. Ela vai se estrupiar, você vai perder todo o vinho. Jesus está dizendo que coisa nova só pode ser recebido por um recipiente novo. Um tecido novo só pode ser colocado numa roupa nova. Um vinho novo só pode ser colocado numa vasilha nova. E isso tem a ver com a religião e com o evangelho. O evangelho é incompatível com a religiosidade. Jesus está falando para eles: olha, esse evangelho não cabe na estrutura velha, arcaica de vocês. Esse novo que eu tenho não cabe nessa estrutura falida de vocês, essa estrutura de mérito de vocês, que você é aquilo que você faz, você é aquilo que você pratica. Esse evangelho não é esse código de conduta que vocês vivem. O novo de Deus, o relacionamento com Deus, o evangelho faz com que a gente seja novo a partir desse relacionamento que nós temos com Ele. Nós não precisamos ser pessoas novas para então termos um relacionamento com Deus. É a partir do nosso relacionamento com Ele que se fazem novas todas as coisas. Ele nos recebe como pecadores. Ele nos recebe como nós estamos. Ele nos recebe como nós somos. E aí então é que Ele nos transforma. Nós não precisamos ser melhores. O vinho novo é para aquele que sabe que é pecador. O vinho novo é para aquele que quer uma novidade de Deus. Aquele que quer um relacionamento com Deus com um novo significado. Que não quer viver atos repetitivos sem significado. Vir à igreja, levantar, não prestar atenção em nada, não cantar e ir embora sem falar com ninguém. Mas que sabe que todos os dias são dias de adoração. Que a minha vida é o templo. Que a minha vida é um lugar de culto. Que aonde quer que eu esteja é um local santo. Que eu sou uma carta aberta que anuncia o evangelho do reino onde quer que eu esteja. Que o evangelho não se limita a essas quatro paredes, mas o evangelho começa a ter o seu significado a partir daqui. Quando eu desço essas escadarias, aqui é um local de segurança, onde nós nos protegemos uns aos outros, mas é lá fora que nós precisamos ser sal da terra e ser luz do mundo e apregoar o evangelho.
e anunciar a Cristo. E o vinho novo é para esse tipo de gente que olha para a cruz e que não olha para julgar o irmão. O vinho novo é para esse tipo de gente que não busca o merecimento e a aceitação pela prática e o ritual da religiosidade, porque sabe que só é aceito por causa do mérito de Cristo. Só por causa de Cristo. Não é porque jejuma, não é porque dizima, não é porque faz acote, não é porque vem um culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, vai na reunião de oração, participa das campanhas, traz prenda para... Não é por isso, compra a mesa. Não é por isso. Não é por nada disso, é só porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Porque o sangue dele fez de nós novas criaturas. E isso deve gerar um impacto em nós. Nós nos reunimos aqui, irmãos. Quando a gente se reúne aqui, isso é só um meio. Isso não é um fim. Vocês conseguem entender isso? É um meio. A instituição, a igreja, é um meio para que a gente possa se organizar e expressar a glória de Deus. Não é um fim. O fim não é aqui. Aqui não pode ser mais importante. A igreja, a graça e paz, não pode ser mais importante do que viver o Evangelho, do que viver o reino de Deus. E há muitas coisas que a gente aprende, e a primeira delas é que Jesus é o meu Senhor, e não é a minha religião. Jesus é o meu Senhor. É possível ser tão dedicado às novas formas que nós podemos adorar a estrutura, a gente pode adorar a instituição, a gente pode adorar o cerimonial, e a gente não adora a Deus. E você vai reparar isso quando você conhece alguém que é lunático pela igreja dele. Ele não chama você para conhecer Jesus, chama você para conhecer a igreja dele, né? Eles até anunciam, venha conhecer a igreja tal. Olha, quando eu entrei na igreja tal, minha vida foi uma nova, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo é igreja tal. Jesus é coadjuvante. A igreja não é um fim, irmãos. A igreja é um meio. A igreja não pode ser mais importante que Cristo. A gente deve depositar nossa confiança na obra da cruz. A gente não pode confiar na gente mesmo, a gente tem que confiar em Jesus. Eu não posso confiar no meu mérito, na minha capacidade, no meu jeito de ser crente, nos meus acertos, porque eu vou falhar. E quantas pessoas deixam de congregar porque receberam um evangelho que não é o evangelho do reino? Um outro evangelho, como diz Paulo, onde você precisa ser para então ter a chance de conhecer a Cristo. Você precisa ser uma pessoa melhor para poder ter uma chance no reino de Deus. Você não precisa ser uma pessoa melhor. Você precisa confiar em Cristo, que é uma pessoa melhor. Porque foi através de Cristo que nós somos feitos novas criaturas. É só nele que nós conseguimos ser uma pessoa melhor. E ele nos aceita como nós somos. A segunda lição que nós aprendemos é que nós precisamos adaptar os métodos para as pessoas e não as pessoas para os métodos. Quando eu vejo Jesus ali recebendo aquelas pessoas, indo na casa daquelas pessoas, eu vejo como a gente precisa mudar. Como dentro da nossa religiosidade a gente se sente mais confortável andando só com crente, não é? Andando com aqueles que a gente fala, mas é comunhão e a gente precisa, mas a gente não está vivendo essa verdade que Jesus vivia. De lá no meio deles e levar o evangelho para eles. E aqui tem uma linha muito tênue, e eu já falei sobre isso também. Que a gente precisa fazer diferença onde a gente está. Porque não adianta você sentar lá no meio se você não for fazer diferença, porque Jesus fazia diferença onde ele está. Porque se você estiver sentado lá na roda dos escarnecedores e você for um escarnecedor igual a ele, é melhor mesmo você sair de lá e você ir na comunhão dos irmãos. Mas se você tiver em você esse sentido do novo do Evangelho, nós precisamos
Adaptar o método para aquelas pessoas. Como é que as pessoas podem ouvir falar de Jesus? Porque Paulo fala o seguinte: olha, eu, para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo, para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Com aquele eu falava de política, com aquele eu falava de culinária, com aquele lá eu falava de esporte. Olha, eu adaptei. E a gente pode perguntar: o que faz essas pessoas do Evangelho? Faça essa reflexão. É o evangeliquez da gente? Assusta, não assusta? Você conversa com umas pessoas que falam: meu pai. Você entende 3 palavras daquelas. Você fala da glória, da cruz, do manto, do sangue, do cordeiro, do não sei o que. A pessoa fica cordeiro, fica imaginando o que é aquilo tudo. As nossas palavras nem sempre são compreensíveis, irmãos. É a música. Você acha que todo mundo entende a linguagem das músicas que a gente canta? Aí você manda para a pessoa, você posta a música: olha, pensei em você. A pessoa ouve a música e fala: meu, não entendi nada. A pessoa devia estar muito fumada para fazer uma música dessa. A gente precisa adaptar os métodos, os costumes. A mania de apontar o dedo, porque raça que crente é, né? Testemunho, porque você vai saber que todo mundo que você vai falar de Jesus, tem meia dúzia de crente que ele conhece que pisou na bola com ele, né? Então a gente tem que ter um bom testemunho para a gente poder chegar no coração dessas pessoas. Nós precisamos chegar no coração dessas pessoas, irmãos. Nós precisamos adaptar os métodos. Nós não podemos mudar as pessoas. Nós não podemos selecionar essas pessoas. Você fala de Jesus para todos. Não fica pensando: esse daí nem vou gastar meu latim falando de Jesus para ele, porque esse aí é um caso perdido. Não faça isso. Porque quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Ele é todo poderoso para ele não há coisas impossíveis. A única coisa que você tem a fazer é lançar a semente e falar do amor de Deus. Falar do amor de Deus. E a última coisa é que Deus não faz remédios. A última coisa que nós aprendemos é que o novo de Deus, essa mudança, esse caos de Deus na nossa vida só vem para aquele que é nova criatura. Nós só recebemos o Evangelho, nós só vivemos o Evangelho se nós estivermos prontos para sermos essa vasilha de couro nova, que estamos prontos para expandir. Nós precisamos estar flexíveis para mudar os nossos conceitos, mudar os nossos pensamentos, abrir mão às vezes de coisas antigas que nós considerávamos como verdades absolutas na nossa vida, na nossa mente. Nós precisamos estar prontos para mudar, irmãos, para ampliar, arrancar de nós toda a religiosidade, tirar de nós tudo que a gente acha que nos dignifica, que nos eleva, que nos ensoberbece. Isso é coisa de religioso. Nós somos todos iguais, não tem ninguém melhor que ninguém. Deus nos faz todos iguais, pela graça de Deus é que eu sou o que sou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O odre novo é aquele que está pronto para expandir, para mudar, para ser igual, para andar junto, para formar com aquele que é novo, ao invés de julgar, ao invés de criticar. Precisamos ser novos, mas também, irmãos, precisamos romper com o pecado. Precisamos romper com o pecado. Porque essa verdade de Mateus, que Deus salva o pecador, é que Deus tira o pecado de dentro da gente. Deus muda a vida da gente. Deus faz a nossa vida uma vida nova. E se a gente está vivendo uma religiosidade onde a nossa vida não é nova, então é o tradicionalismo. Então pode ser descartado. Se não tem vida, se não mudou nada, nós precisamos entender que a nossa natureza, independente de Deus, essa nossa natureza que vai contrária a Deus, assim, ó. A vontade de Deus é para ir para lá e a minha vontade é para ir para cá.
o que o Espírito Santo faz através da conversão, ele faz com que eu queira a vontade de Deus. É isso que ele faz, ele arranca essa minha pretensão de ir contra Deus. Esse é o grande pecado, é viver independente de Deus. E o grande alvo de Deus é nos salvar. É primeiramente nós sermos lavados, transformados, purificados. E Ele não vai colocar um remédio novo em nós enquanto nós formos pessoas velhas. Nós precisamos ser novos para recebermos esse evangelho novo, para recebermos esse caos de Deus. E nós precisamos checar, será que eu sou essa nova criatura? Eu sou uma nova criatura, eu estou vivendo engessado num tradicionalismo que eu venho, mas não sei porque eu venho, eu nem sei o que eu ouço, eu nem canto e eu nem sei o nome de ninguém. E a palavra de Deus fala o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Então, quanto à minha antiga maneira de viver, antes, sem Deus, a gente ensinou que aquele jeito de viver sem Deus, eu preciso me ver livre dele. Ele se corrompia por desejos enganosos, e agora eu preciso viver de um jeito novo, um novo jeito de pensar. Eu sou uma nova pessoa que agora eu vivo para ser semelhante a Jesus, semelhante em justiça, semelhante em santidade. E como que é isso? Paulo continua dizendo em Efésios, como que é esse novo? E isso daqui que nós vamos ler é que é o Evangelho. Não é vir à igreja ou não, participar do culto das casas ou não, comprar mesa ou não, dar o dízimo ou não. A palavra fala o seguinte: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com o que tiver em necessidade. Então antes eu roubava, e agora além de eu trabalhar e não roubar mais, aí do que eu tenho ainda divido com o outro. O texto continua dizendo o seguinte, e de 2 Coríntios fala o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A boa nova do Evangelho, irmãos, é que Deus salva pecadores. Isso é boa nova para mim todos os dias. Porque se você ouvir isso dizer, essa mensagem não é para mim, porque eu já me converti faz 30 anos, você é um daqueles que Jesus, quando contou a parábola da ovelha perdida, falou: eu fico mais feliz, tem mais festa quando um perdido fica salvo do que esses 99 aí que pensam que são justos. Se você pensa que você é justo, se você pensa que você não tem confissão para fazer todos os dias, que não tem uma mudança para ser efetuada na sua vida todos os dias, você deve estar deixando que o novo se escoe por algum buraco da sua vasilha. A vida com Cristo é uma vida de novidade diária de vida. É uma vida nova, onde nós somos afetados todos os dias. Todos os dias esse Evangelho me incomoda, esse Evangelho me cutuca. Todos os dias esse Evangelho, o Espírito Santo fala no meu coração. E a minha oração é que se em algum momento você entendeu que você não está vivendo esse novo, sua vida é velha, sua vida está estagnada, sua vida é uma água parada, que o Espírito Santo faça de você uma nova criatura, que as coisas velhas passem, e que tudo se faça novo para a glória de Deus, que a sua vida vire um grande caos, que você olhe as coisas e as coisas comecem a te incomodar, que o pecado na sua vida comece a te incomodar, que você fique incomodado quando você for pecar, que aquilo não seja mais confortável para você, que você comece a olhar as pessoas de um modo diferente de como você olhava antes, que você comece a dar as suas coisas com alegria.
Você comece a dividir, que você, quando olha o pão, não pense só em você, mas comece a pensar no outro também. Esse é o meu desejo, que a sua feira vire um grande caos, que você saia da sua zona de conforto, porque esse é o novo de Deus. É uma grande fermentação que nunca para de se expandir, nunca para de se expandir. Que você seja esse odre novo, pronto para receber o novo de Deus, esse evangelho que nunca para, irmãos, nunca para. Não considere que você já aprendeu tudo, que você já sabe tudo e que você já recebeu, porque você vai perder de ser renovado diariamente pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Ninguém vai colocar um pano novo numa roupa velha, e nem vai colocar um vinho novo numa vasilha velha. E a gente também não gosta de coisa velha, né? Então vamos ser coisas novas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor faça coisa nova no nosso coração. Que o Senhor arranque de nós todo o tradicionalismo. Que o Senhor arranque de nós toda a religiosidade, que às vezes nós somos tão resistentes em admitir que ainda temos. Tanto ranço de tantos anos que arrastamos. E eu peço que o Senhor nos livre, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos pode, que o Senhor faça de nós videiras frutíferas para a tua glória, em nome de Jesus. Que o Senhor nos faça prontos para expandir, para receber o teu evangelho, prontos para pregar o teu evangelho, prontos para amar, prontos para repartir, prontos para falar a verdade, prontos para andar em paz, prontos para viver em harmonia. Senhor, que o Senhor nos faça viver esse novo evangelho todos os dias, que todos os dias nós possamos viver a novidade de vida do teu evangelho nas nossas vidas, nessa igreja, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tem um monte de recado.